Ei, olá pessoal, muito boa noite a todos, dando sequência então ao nosso seminário sobre o bem e o mal. Hoje nós vamos ver a versão taoísta budista, ok? Então vamos lá. Então, da mesma forma que os judaico-cristãos, né, observavam a natureza e foi procurando entender as questões, criar as suas visões de divino e as visões do mundo, os taoístas também, os taoístas chineses. Vamos lá ver. Né? Os taoístas chineses tinham essa visão, né? Então ele tinha uma cosmogonia assim. A primeira grande observação que todo antigo faz é o dia e a noite. Uma alternância contínua, né, entre luz e escuridão. Ok? Luz e escuridão. Agora, como o homem via a luz, a claridade do dia, e como o homem via a claridade da noite, era uma questão de pura interpretação sua, né? Então, a escuridão despertava no homem o medo do desconhecido, porque à noite ele não via muito bem, ele não percebia muito bem. Então, à noite tinha muita coisa que ele não podia entender. Então, então ele tinha medo do desconhecido. Agora, na luz do dia, tudo fica mais claro, né? E esse medo desaparece. Vocês já perceberam que todos vocês, de dia não têm medo de espírito? Vocês só vão ter medo de espírito de noite. Ai, parece de noite, é meia-noite lá em casa, vai puxar minha perna. Mas de dia, se aparecer na hora do almoço, ninguém liga. Entendeu? É muito engraçado para o ser humano, né? Então, o ser humano, ele começou, né, a ver um fluxo de alternância no mundo, né, de duas coisas no mundo, entre luz e escuridão, luz e treva. E isso despertava nele uma série de sentimentos, uma série de emoções ligadas à luz e à escuridão. Tá? E ele percebia que tudo, né, tudo estava em movimento. Não existia nada parado. Em movimento, e além de estar em movimento, está em constante, isso é muito importante, a observação dos chineses, em constante mudança. Mudança e transformação. Nada era igual, né? Tem até aquele princípio, né? Você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Todas as águas mudaram, é outro rio, a outra água, né? Outro tempo, outro dia. Então, tudo está em constante movimento. Eles percebiam o quê? Que o sol movimentava-se, caía no horizonte. A lua também se movimentava, né? As estrelas aparentemente se movimentavam. Tinha alguns astros que se movimentavam entre as estrelas, eram os planetas. O vento que soprava, o riacho que descia as montanhas sem parar. Então tudo estava em movimento. E uma questão importante que os chineses observavam, além de estar em movimento, tudo estava em constante mudança. Por exemplo, ele observava na natureza, né, que além de ter a mudança do dia e da noite, eles não eram sempre iguais. Tinha dias mais frios, mais quentes, mais chuvosos, mais isso. Os dias eram diferentes. Eles não eram iguais, havia mudanças. Eles observavam que todo ser vivo na natureza
nascia, crescia, envelhecia e morria. Todos os seres vivos, em constante mudança, em constante movimento, tá? Então, os chineses tentaram entender que no princípio de tudo, somente duas forças atuavam para gerar todas as coisas que existiam. Tá? Então vamos lá. Esse constante movimento, o constante movimento e mudança, tá? O constante movimento das coisas e as mudanças constantes, os chineses chamavam isto aqui de Tao. O caminho de como todas as coisas fluem no universo. A forma como todas as coisas fluem. Então, o Tao era observar toda a natureza em movimento, em mudança constante, e eu era um elemento dentro dessa natureza. E também estava seguindo a mesma lei. Eu estou mudando movimento, eu estou mudando, estou nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo. Eu faço parte dessa mesma lei. Eu estou em harmonia com essa. Se eu estiver em desarmonia com toda essa lei natural, eu vou sofrer alguma coisa. Então, os chineses perceberam que no princípio de tudo, na sua cosmologia, existia algo primordial que ele chamou de o grande Ti. Então, em chinês é Tai Chi. Uma energia primordial. Essa energia primordial, ela gerava dela mesma, duas faces dela mesma. Ela se manifestava em duas faces. A face Yang e a face Yin. Então os chineses começavam a observar e começou a classificar, mas essas duas energias, elas nunca existiam separadas. Essa é importante, isso é muito importante. Yin e Yang eram duas energias que nunca poderiam ser separadas. Elas eram, na verdade, faces diferentes, não é opostas, de uma mesma moeda. Né? Então, os chineses, ao invés de chamar essas duas forças de opostas, como os judeus fez, ele chamou o Yin e o Yang de forças complementares. Ou seja, energias e manifestações que se completam. Eu vou colocar um quadro aqui ao lado, onde os chineses vão dizer para eles o que é Yin e o que é Yang. Tá? Muito bem. Então, toda ação feminina, toda manifestação feminina é Yin. Então, feminino é Yin. O masculino é Yang. Mas é muito importante que vocês tenham que entender que em toda a natureza, tudo se perpetua pela complementaridade, pela inter-relação entre o Yin e o Yang. Masculino e feminino precisam se unir para assim poder gerar todas as coisas. Né? Feminino, masculino. Fêmea, macho. Ativo. Não.
passivo, e o ativo. Aqui o calmo e o agitado. Tá? Noite. O doce e o amargo. Aqui a noite e o dia. Né? A lua e o sol. Então, os chineses foram classificando tudo que tinha uma energia mais ativa, eles chamavam de energia yang. E tudo que eles chamavam de energia passiva, meiga, era yin. E aqui você tem tudo na natureza yin, uma manifestação yin. E isso ele vai classificar na energia do ser humano, na manifestação, na personalidade. O cara, você tem uma personalidade yin, você tem uma personalidade yang, você é isso. Então tudo nos chineses eles vão classificar como yin e yang. Mas eles não vão dizer que isto é melhor do que isto. Um é complemento do outro. Tá? Aqui, você não pode colocar aqui certo e errado. Você não pode colocar nesta bem e mal. Bem e mal não consegue entrar aqui. Então, quer dizer que o mal é masculino e o bem é feminino? Como? Ao contrário, bem é feminino e masculino é mal. Você está entendendo? Então, você não pode entrar aqui com o conceito, não pode, de bem e de mal. Então, porque essas duas forças se completam, e elas não têm nada a ver com nossa classificação sobre a ação da consciência humana, se é o bem, se é o mal, se é o certo, se é o errado. Os chineses não vê essa classificação de certo e de errado. Essa é uma questão puramente, como a gente estava falando ontem, relativa. Ocidental. Né? Não, é cultural. O que é errado para uma cultura não é errado para outra cultura. Tá? Você quer ver que interessante? Nós tínhamos aquelas tribos bem primitivas de canibais. Né? Para eles, comer o outro é totalmente normal. Não tem nada errado para aquela sociedade fazer um churrasquinho do inimigo. Entendeu? É até ótimo que você pega a energia, a coragem do outro, tem toda aquela filosofia, né? Então tudo é uma questão de relatividade, de ótica, quem enxerga, quem vê. Né? O tigre está andando na floresta, o tigre. De repente vem um cidadão lá meio perdido. O tigre nhoque, come o rapaz, mastiga, ele impotente com os ossos. É certo ou errado isso? Normal. Como é que o tigre vai pensar que o que ele está fazendo é certo ou que é errado? Ele faz o natural dele, faz o tal dele. Ele segue o processo dele. Entendeu? Né? Você está lá andando na floresta, a cobra vem, pá, pica você. Você morre com o veneno da cobra. Isso é certo ou errado? A cobra é a má? Não, ela só estava defendendo o território dela, defendendo o lugar dela. Você ia pisar nela, ela pá, deu uma picada no céu. É o instinto dela. Então, como os povos classificam o bem e o mal, né, o certo e o errado, no taoísmo tem uma questão muito importante. Tá? Que nós vamos começar. Ontem nós vimos que o bem e o mal partiu de Deus, do conceito de Deus. Aí criou Deus, demônio, o mal no mundo, tal. Né? Aí o que acontece? Né? Tanto para o budismo quanto para o taoísmo, eles são muito parecidos. Né? Nós temos que entender uma coisa. Para o taoísmo, não existe um modelo de Deus a ser seguido. Não existe. Se não existe um modelo de Deus a ser seguido, não existe o demônio. Então também não existe
Né? Se Deus simboliza o bem e o demônio simboliza o mal, essas duas coisas não existem. Então não existe algo, né, no orientalismo que simbolize o bem e o mal. Essas duas coisas são totalmente relativas à visão que o próprio homem cria de todas as coisas. Né? Ou seja, fazer o certo ou fazer o errado é uma coisa intimamente exclusiva de uma decisão interna da pessoa. Não tem ninguém, nem um ser superior dizendo faça isso que você ganha um prêmio, não faça isso que você vai para o inferno. Não tem. Então não tem. No taoísmo não existe isso. O taoísmo, a responsabilidade de tudo o que acontece no planeta parte apenas do próprio homem. Não existe nenhuma força divina, né, satânica, demoníaca, levando, impulsionando você para gerar e fazer uma atitude que a gente chama de mal. O comportamento humano, que a gente chama de bom, bem ou mal, depende única e exclusivamente da índole interna de cada um. Ser bom ou ser ruim. Né? Praticar o bem ou praticar o mal. É uma questão que puramente interna de cada um. E desde que seja conceituado dentro da sua sociedade. Vamos pegar Roma Antiga. Né? Não precisa nem ser Roma Antiga, vamos pegar o Brasil, né? Antes, na época da escravidão. Era perfeitamente normal, legal, e a igreja sempre, nunca foi contra, a escravidão dos negros africanos. Certo? Não era contra. A sociedade toda apoiava. Você está entendendo? Até que chegou um ponto onde, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil e várias partes do mundo, onde a escravidão era uma coisa normal, né? Uma coisa da antiguidade também, os povos conquistados eram escravizados. Né? Era uma atitude perfeitamente normal numa sociedade, ter escravos. Você está entendendo? Sacou? Você dava água, comida, moradia. Eles trabalhavam para você e ficavam lá. São suas posses. Hoje em dia o escravo está complicado, porque ele trabalha para o senhorio e não tem casa, nem água, nem comida. Que é o que ele ganha, não dá para morar, não dá para comer, não dá para fazer mais nada. A escravidão piorou. Antigamente, né, ele era escravo, mas tinha moradia, casa, tal, né, comida, tal. Não vou dizer que era do bom e do melhor, mas estou brincando, tá? A escravidão sempre é uma coisa terrível, né? É a tolição da liberdade do ser humano, né? É a pior coisa do mundo, né? Mas eu estou dizendo para vocês que todo mundo apoiava. Os caras compravam e vendiam escravo, era normal vender, comprar escravo. Você está entendendo? O escravo era um indivíduo que, primeira coisa, ele não tinha alma. O negro não tinha alma. Por isso eles eram bichos, como os animais. Da mesma forma que o ser humano matava os animais, pegava um cavalo para puxar carroça, ele pegava os negros africanos, cuja religião assinava embaixo, dizendo que eles não tinham alma, eles eram selvagens. Tá? Então, em muitos casos, né, o ser humano agia de acordo com a sua visão de mundo, aquilo que lhe era conveniente. Tá ok? Na época que teve o movimento, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, para a libertação dos escravos, tal, houve muita chiadeira, houve muita briga dos senhorios. E mesmo depois que os escravos foram libertados nos Estados Unidos, mesmo no Brasil, aconteceu o grande racismo, né? O branco não aceitava o negro como um ser que poderia fazer parte de uma sociedade como ele, ter posses como ele, e competir com ele de igual para igual. Até hoje tem uma... Certo, mas isso vem da onde? do racismo. De uma índole interna de cada um. Tá? Daquele que internamente o seu espírito vibra numa energia. Tá? Muito bem. Então,
Eu quero que vocês entendam, para os chineses, o Yin e o Yang são forças complementares, elas não são opostas. Não existe a ideia de oposto no taoísmo. Não existe. Portanto, não existe uma ideia centrada de certo e errado, de bom ou de mal. Tá ok? Ditada por leis superiores, por ordens superiores. Elas são definidas pelos próprios homens. Os próprios homens que vão definir o que é certo e o que é errado, né? Vão julgar as pessoas de acordo com essas características do que ele acha que é certo, do que ele acha que é errado. Tá? Ok? Os movimentos comunistas ideológicos do mundo, quantas pessoas não foram para o pelotão de fuzilamento porque discordavam de ideias e esses caras se achavam no direito de matar outras pessoas por uma discordância de ideia. Né? A democracia seria o ideal porque ela admite qualquer tipo de manifestação ideológica. E o diálogo é a coisa mais importante. Agora, não é porque a sua ideologia é completamente diferente da minha que eu vou matar você. Você está me entendendo? Mas isso é o que aconteceu nos países aí e no mundo, né? A imposição ideológica foi na bala, na força, na morte, na destruição. Tá? Bom, então, eu quero que vocês entendam que entender isso é dar um passo em relação à transcendência. A primeira coisa muito importante que você deve entender é que quando a sua vida não está dando certo, quando tudo está errado na sua vida, não culpe absolutamente nada do divino. O divino não tem nada a ver com isso. Tudo está em você. É como você flui, é o que você faz, aquilo que você. Tudo está dentro de você. A capacidade de mudar, a capacidade de, né, de fazer sucesso, a capacidade. Tudo isso aí depende de você. Da energia que você coloca nisso. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem que na filosofia taoísta não existe dualidade. O Yin e o Yang não são forças duais. São energias que se complementam e que se manifestam em todas as coisas. Todas as coisas do universo contêm o Yin e contêm o Yang. Tem perguntas? Professor, essa dualidade seria uma regra para a vida nesses planos? Não é uma questão de regra. Os chineses, eles entenderam melhor o que são essas coisas, observando a natureza. Né? O masculino e o feminino. Né? Para que serve o feminino? Para que serve o masculino? Porque tem duas coisas aparentemente diferentes, opostas. Aparentemente opostas, mas não é opostas. As duas coisas têm que caminhar juntas para preservar a espécie e a coisa funcionar. Né? O que seria do doce se não houvesse o amargo? Como que você poderia entender que uma coisa é doce se você nunca experimentou o amargo? Né? O que seria da felicidade se não existisse a tristeza? Então, são sentimentos e emoções diferentes que você experimenta. Elas não são opostas, apenas são diferentes. Ora você está vivendo uma emoção que lhe causa tristeza, e ora você está vivendo uma emoção que lhe causa felicidade, alegria. Você dá risada, fica alegre, fica feliz. Tem hora que você chora, fica triste. Isso não tem nada de errado. Isso é normal, isso é natural, é experimentação. Nós estamos neste mundo de sensações para experimentar. A gente experimenta raiva, a gente experimenta ódio, a gente experimenta paixão, a gente experimenta o prazer. Estamos aqui experimentando de tudo. As coisas não são opostas, são só diferentes. Veja bem, o doce e o amargo não são opostos, são coisas diferentes que eu experimento. Tá? Os prótons e os elétrons juntos formam os elementos. Os átomos que formam os elementos. Sim. Eles são antagônicos? Não. Nunca foram antagônicos. O fato do ser humano criar símbolos para o próton e para o elétron, simbolizando a sua ação da sua carga, colocando positivo e colocando negativo, isso é uma simbologia, né? Uma simbologia que diz o comportamento. Né? Aí o que aconteceu? Positivo se tornou coisas boas. E negativo, na sua concepção, tornou coisa ruim. Você fala, está tudo muito negativo hoje. Ué,
Negativo não é simbolismo de coisa ruim. A visão taoísta, sem conceito do bem e do mal, não acaba tornando seus discípulos muito passivos em frente às injustiças? Por exemplo, a subjugação do povo chinês ao atual Partido Comunista? O lance é o seguinte, cara. A questão da subjugação, então vai lá enfrentar. Esses dias mesmo um cara falou mal do Xi Jinping. Está na cadeia. O problema é que todas as ideologias planetárias, elas são implantadas pela força. Certo? Se você tiver coragem de fazer um levante, né, ir lá, vai fundo. Certo? Se você não concorda com as ideologias planetárias, vai fundo, faz um levante contra o capitalismo americano, né? Tenta, certo? Então, você vai ver que as coisas não são tão simples quanto você pensa. Existem instituições muito organizadas, com exército, com armas, com forças, que defendem as ideologias a pau e ferro. Você está me entendendo? Por exemplo, o governo americano. O governo americano, nos Estados Unidos, é baseado numa coisa que eles chamam de Constituição. Na Constituição americana, não se admite em hipótese alguma o comunismo. Tá? Na própria Constituição americana. Então, todo mundo defende a Constituição. Você está entendendo? No Brasil, a Constituição brasileira, ela também não admite o comunismo como forma real de governo no país. Tá? Você não pode chegar e tirar a propriedade de uma pessoa. O comunismo, né? O comunismo tira a sua propriedade e acabou. Você não é mais dono de absolutamente nada. Né? Então, as constituições dos países, elas defendem ideias, defendem ideologias sociais. Tá? Por isso que elas entram em guerra. E quando elas entram em guerra, sempre o mais fraco vai dançar. Né? É aquela velha história. Quando você percebe uma ideologia, por isso que tudo é relativo. Né? Por que tem um monte de gente que defende o comunismo, acha que é a melhor coisa do planeta? E tem outras pessoas de extrema direita que são totalmente contrárias e lutam e brigam e vão para a guerra contra o comunismo. Então, uma ideologia acha que ele está perfeitamente correto e perfeito, que é isso que deve ser. O outro também. Quem está certo, quem está errado? Esse é um ponto-chave da questão. Essa é a questão. Se não existe o bem e o mal, então o que estão fazendo os espíritos do mal não ascensionados? Vocês têm que entender que o que leva um espírito a não ascensionar é uma coisa chamada ignorância, não é o mal. Tá? É como dizia o Buda. Né? Na visão de Buda, eu vou já colocar a visão do budismo agora aqui. Ó. O budismo ele é muito parecido com isso. Então o Buda, né? Deixa eu explicar aqui, a visão budista agora da coisa. Então, no budismo clássico, Buda pregou 4 novas verdades. A primeira verdade de Buda é o sofrimento. Peraí. O sofrimento, ele existe na Terra, ele é uma realidade. Não dá para negar. As pessoas que são torturadas, massacradas, você vai pedir justiça, tem dor, tem doença, morte. Você está me entendendo? O cara pega uma varíola, fica todo fudido, arrebentando, sofrendo para morrer. Você fica puta vida, você fala, pô, cadê a justiça? Por que ele tem que sofrer? 2. Buda dizia que a causa do sofrimento humano, da existência do sofrimento na Terra, é uma coisa que ele chamava de ignorância. Então, quando o homem vive nas trevas, ele não tem sabedoria, então isso é a causa que leva ele ao sofrimento. Tá? Ok? É basicamente assim, você está com uma puta dor de cabeça.
Se você não tem tecnologia, você vai morrer de dor de cabeça. Mas se você tem conhecimento, vai na farmácia, compra um comprimidinho e toma, passa dor de cabeça. Né? Você precisa sentir aquela dor, né? Ou seja, então a sabedoria, né, a eliminação da ignorância leva o indivíduo a mudar totalmente o seu comportamento, leva o indivíduo totalmente a mudar seus valores e a forma como ele existe no mundo. Mas tá, essa ignorância em todos os sentidos. E principalmente, né, no sentido espiritual, claro. Né? Espiritual. A pergunta fundamental é: você é o espírito, mas você não sabe disso. Né? As pessoas estão tão nas trevas que elas não sabem que são espíritos, que elas são pessoas imortais, que elas não vão morrer, só esse corpo muda. E quando elas morrem e vão para o umbral também, elas continuam. Então, ao invés de elas entenderem a espiritualidade, elas vão para a disputa do mundo, vão para o ego, vão brigar, vão buscar poder, buscar fama, sucesso. E essas guerras infindáveis que as pessoas travam no mundo o tempo todo, causando dor, sofrimento, angústia. Né? Daqui a pouco ela volta. Então, essa é uma das questões de Buda. Então, a terceira nobre verdade de Buda que ele pregava é que o sofrimento pode ter fim com o fim da ignorância. Né? Então, ele dizia que tudo isso pode ter fim. Tem solução, vamos por exemplo. E a solução era seguir o caminho óctuplo que o Buda ensinava. Então, o Buda, quando ele morreu, ele falou assim: a vida inteira eu só ensinei 4 coisas. Essas 4 aqui. Esse caminho óctuplo era uma receita de bolo com 8 dicas, vamos assim dizer, comportamentais, para se atingir a iluminação. Tá? Porque aí você conseguiria eliminar o sofrimento, eliminar a ignorância. Nem depois da morte você não fica no umbral, perdido, confuso. Certo? Por que as pessoas sofrem nesse mundo? Porque elas são ignorantes. Elas têm um nível de ignorância sobre um monte de coisa. Né? Então elas sofrem por causa disso. Né? Professor, cometer um crime, um político que rouba da saúde, não é o bem nem o mal, e sim atitudes de desarmonia com as leis espirituais e cósmicas? Sim, por isso que existe a lei do karma. A lei do karma é o quê? Você planta, você colhe. Né? Se eu plantar uma erva amarga, eu vou colher uma erva amarga. Se eu plantar uma fruta doce, eu vou colher uma fruta doce. É simples, essa é a lei do karma. Então vamos supor, quando eu mato alguém, quando eu assassino, quando eu torturo, quando eu roubo de alguém, eu estou plantando uma semente. Então a colheita é necessária. Tá? Como fica a lei da reencarnação com base na visão taoísta? Então, a lei do karma, na lei taoísta, ela é funcional. Tá? Não existe certo nem errado, não existe bem nem mal. Existe a colheita daquilo que você planta. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que aqui na tua casa desce um riacho de águas limpas, maravilhosas e cristalinas. Né? Você bebe daquela água todo dia. Ok? Aí eu vou lá em cima na montanha e cago no rio. Eu cago no rio. Hã? Não, eu cago no rio. O que acontece? Eu mesmo vou beber da minha merda. Você está entendendo? Ou seja, eu pratiquei, eu sujei, eu vou beber água suja da próxima vez. Né? Isso é o tal para eles. Isso é o fluxo do tal, é o fluxo da natureza. Se eu criar uma desarmonia na natureza, eu faço parte da natureza. Então eu vou colher aquilo que eu causei. Não sei se está bem claro. O taoísmo ele é meio complexo por causa disso. Porque ele não está baseado na dualidade, ele não está baseado nas atitudes. As atitudes são totalmente reflexos. Né? Vamos supor que eu estou doente. Estou muito doente hoje. Alguma coisa de errado eu fiz para ficar doente. O corpo não é para ficar doente. Entendeu? A natureza ela tem essa coisa. Então,
Alguma coisa eu plantei e estou colhendo. Alguma coisa eu desequilibrei e estou colhendo. Como temos bilhões de indivíduos, quais seriam as maiores vantagens desta visão taoísta, já que cada um tem a sua própria visão de mundo? Como resolver os conflitos? Então, os conflitos só existem nas trevas. Nas trevas da ignorância da humanidade é que acontecem os conflitos. Na luz não tem conflito. Porque na luz todos enxergam a verdade. Todos enxergam, né, aquilo que está dentro de você. O nosso mestre dizia, dentro de você existe o bem e o mal. Dentro de você existe o tigre, certo? E existe o sábio. Depende do qual você é. Se você alimentar bastante o tigre, você vai alimentar o mal. Mas se você alimentar muito mais o sábio, mas você vai eliminar o mal. O mal não aparece. Ele fica subjugado, porque você não alimenta ele. Ele sempre está dentro de você. O bem e o mal está dentro de você. Você que decide o que você quer expressar. O que você quer manifestar no mundo. Entendeu? Você quer manifestar ódio? Você manifesta. Você quer manifestar amor? Você manifesta. Então, qual você alimenta mais? Você tem, como a gente fala assim, você tem o tigre bom e o tigre mau. Se você deixa de dar comida para o tigre mau, ele acaba quase não existindo, quase morrendo, ele não tem forças para viver. Ele pode até morrer. Agora, se você alimentar o tigre mau, né, ele vai vir à tona e vai tomar conta da sua existência. Mas tudo está dentro de você. O que vem à tona é aquilo que você mais alimenta. Por isso, a responsabilidade não é do divino, a responsabilidade é sua. Né? Totalmente sua. Não existe. O Buda dizia o seguinte: quando um discípulo de Buda perguntou sobre, mestre, fale-nos sobre o mal no mundo. O Buda olhou e falou assim: não existe mal no mundo. O mal só existe dentro do interior das pessoas. O mundo exterior é reflexo do interior das pessoas. Se as pessoas deixam exacerbar dentro delas o mal, então o mundo ao seu redor será repleto de mal. Mas se as pessoas alimentarem o bem dentro delas, o mundo será repleto do bem e de boas ações. É uma coisa muito simples e natural. O mal não está andando pelo mundo como o demônio Satanás tentando todo mundo. Esse é o ponto de vista. Os cristãos, eles querem limpar a sua barra e achar que é o demônio que está tentando ele para fazer o mal. Certo? O demônio está tentando eu para eu comer minha vizinha, para eu pegar minha vizinha. Porra, o demônio está tentando você pegar sua vizinha. Né? Igual aquela musiquinha do seu Jorge, né? Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. E tem aquele filme, eu pego, não pego, eu pego, eu não pego, eu pego, não. É a tentação do Frei Serapião, não tem jeito. Né? As suas atitudes é que vão expressar aquilo que vai de dentro de você. Você toma as decisões sempre, não é o Satanás que te tenta. Né? É a perereca da vizinha que tenta. Não, é a perereca da vizinha que está na minha cama, aquela coisa toda. Professor, um telespectador perguntou: eu entendo que existe uma causa e um efeito, mas esse é um fato que não faz de deixar de existir o efeito ruim e o efeito bom, de um ponto de vista material? Não, o conceito de bom, que eu falo para o senhor, conceito de bom, vamos supor, teu mentor está lá no céu. É o teu mentor, um grande ser de luz. Aí ele coloca você na terra e vê você se fu na terra, né? Ele fica olhando você ainda lá de vista, fica anotando, dando nota, né? Você está rascado, largado, ferrado, perdeu o emprego, está na maior fossa do cacete. Ele está olhando, você acha que ele está achando isso bom para você ou mal? Vai com o teu mentor ver. Então, por isso que eu falo para você, o teu mentor, ele não tem os mesmos olhos que você. Ele não classifica as coisas dentro dessa dualidade. Ele fala, pô, que bom que esse rapaz está aprendendo umas lições lá embaixo, né? Está ralando pra cacete, mas vai aprender. Vai aprender. Você está entendendo? As ações que ele gerar a partir dessa condição é o que ele vai colher. Ele vai aprender.
As pessoas evoluem através do sofrimento, através das emoções, através de todo sentimento que são demandados na densidade da matéria. Essa é a regra do jogo, né? A Terra é um esporte radical. Nós vivemos sensações muito poderosas quando estamos usando um corpo. Quando vamos para uma batalha, o Bhagavad Gita é bem interessante. Quando você lê o Bhagavad Gita, né, amanhã nós vamos estudar a visão indiana, né? A visão indiana, o Bhagavad Gita já tem uma visão completamente, sabe? Qual a visão dos Irmãos das Estrelas em relação ao bem e o mal? Não tem. Não existe. É bem taoísta. É bem zen. É bem isso aqui, né? Eles estão numa condição, né? O grau de ascensão que eles estão, o grau de luz que eles estão, essas coisas não têm o mínimo sentido para eles, né? Eles praticam, eles vivem a lei do amor. Então essa coisa é você ferrar os outros, você causar o mal, isso não existe na concepção dos ETs. Tá? Por isso que não tem ET do mal. Né? Não tem ET do mal, porque seres ascensionados que avançaram em vizinhança pelo universo, tomaram conhecimento de si mesmo. O mal foi eliminado na iluminação. Todo mal é eliminado quando o espírito se ilumina. Por isso que eu falo, o mal é uma atitude interna das pessoas que vivem nas trevas, num grau de ignorância. E num grau de ignorância elas não vão navegar nas estrelas, elas não vão andar nas estrelas, não tem como, elas não têm ciência e tecnologia para isso. Elas vão ficar presas em condições onde elas podem expressar esse mal, certo? Mas elas não vão espalhar esse mal para o universo e carregar alta tecnologia para, né, jogar bomba atômica em outros planetas. Isso não existe. Ou Guerra nas Estrelas. O Darth Vader, o lado negro da força. Isso não existe. Professor, esse conhecimento atual na China pode se manifestar? Ele foi totalmente destruído? Totalmente destruído. O livro Tao Te Ching que eu mostrei para vocês na aula aqui, que tem toda a filosofia taoísta, é proibido na China. É proibido. Tá? Antigamente na China só era permitido o livro vermelho de Mao Tse-tung. Qualquer outra literatura que fosse religiosa, budista, ou qualquer coisa, era banida. Quando houve a Revolução Cultural Chinesa, os chineses e o exército chinês amontoavam milhões, olha, presta atenção, milhões de livros e textos antigos e tacavam fogo em praça pública. Tá? No plano astral também existe essa dualidade? Não. A dualidade, gente, vocês não podem perguntar se tem no plano astral. Eu já acabei de falar que é dentro do ser humano. Não importa se ele morreu, ele continua levando a mesma merda dentro dele. Certo? O espírito morto é o espírito ignorante. Se ele for ignorante aqui, ele vai continuar ignorante depois de morto. Certo? Ele vai ter por isso que tem um umbral. Um umbral é um lugar que reúne todos os espíritos ignorantes aqui da Terra que viviam na dualidade do bem e do mal, que continuam vivos e encrencando lá, fazendo uma merda do outro lado lá. Por isso que eles vivem numa dimensão que a gente chama de umbral. Se não existe o certo e o errado, por que o André Luiz, quando morreu, não foi para a cidade do nosso lar direto? Porque ele colheu o que ele plantou. O que ele plantou aqui embaixo? Ele era um ateu. Não fazia caridade para ninguém. Era um cara totalmente materialista. Encheu a cara, bebia, fumava. Aí deu um câncer nele e o câncer afetou o corpo astral dele. Aí quando ele morreu, ele passou para o outro lado, ele continuou vivo, mas carregava uma doença, porque a doença afetou o corpo astral dele. Tá? Agora, quando que ele foi pedir ajuda? Ele não pedia ajuda. Ele nem entendia o que estava acontecendo com ele. Aquela coisa. Os caras iam resgatar ele não queria ir. Pode ler no livro lá quantas vezes a equipe de espírito da cidade do nosso lar descia para esses planos para resgatar as pessoas e elas não queriam ir. É a mesma coisa de você chegar agora lá na Cracolândia e falar para o cara, vamos que eu vou te levar para uma clínica, eu vou cuidar de você, eu vou tratar de você para você sair dessa vida. Vê se o cara vai. Vai lá, tenta levar ele, ver se ele vai para sua casa. Não vai. É isso que eu estou dizendo para vocês. Professor, um telespectador comentou: ainda não entendi se o taoísmo e o budismo são filosofias melhores que a judaico-cristã. Não era de se esperar que a China fosse o melhor país do mundo? Essa filosofia não tem parcela de culpa? Não, deixa eu explicar para vocês. Nenhuma filosofia, presta atenção no que eu vou falar assim, taoísta,
budista, judaico-cristã, foi realmente aplicada no mundo. Nenhuma ideologia política que existe nesse planeta, comunismo, capitalismo, outras centrismo, neoliberal, essas porra toda que estão inventando aí, tem como fundamento o ensinamento dos grandes mestres. Essa é a cagada. Por isso que o mundo é uma merda. Nenhuma ideologia política, tá? Nenhuma, né? Os Estados Unidos, né? O capitalismo dele é materialista, né? Finge que você vai à igreja, que você lê a Bíblia, mas é uma mentira total. As pessoas não vivem essa filosofia. Na China, né? O governo e a opressão comunista começou a reprimir todos os movimentos religiosos. A China, antes do comunismo, era imperialista. Tinha imperador. O último imperador caiu com a Revolução Comunista. Você está entendendo? Então, existia todo um modelo imperialista de governo. Você acha que o imperador praticava taoísmo? Claro que não. Praticava benevolência? Não, esse cara tinha puta exército, opressão, roubo. Sabe? O problema é que os reis são ignorantes. Os reis vivem nas trevas. E os reis, né, constroem leis para permanecer no poder. Né? É isso que assim funciona o mundo. O mundo funciona assim. Né? Você não pode culpar a filosofia. O problema é que as pessoas não vivem a filosofia. Elas não são aplicadas a nível de governo, elas não são aplicadas a nível mundial, educação nas escolas. Né? Não são aplicadas. Professor, podemos concluir, então, que no futuro a humanidade será taoísta e budista? Não será nem budista nem taoísta, será uma outra coisa. Vamos assim dizer. Né? Eu acho assim que está mais próximo do que são os ETs, do que são as cidades astrais superiores, tá? Está bem mais próximo. Então, no plano astral, matar alguém ou roubar e etc. não é nem mal? Você não mata ninguém no plano astral, ninguém morre. Como é que você vai matar alguém que não morre? Como é que você pode matar alguém que já está morto? Não é muito interessante? Tudo do ponto de vista. Professor, você acredita que estamos vivendo nas trevas da Terra por termos plantado trevas em nossas outras vidas em outros mundos? Não, a coisa não é bem por aí. Não. Nós não estamos pagando, nós não estamos castigados, sendo castigados. Né? Não é. Isso aqui, por exemplo, viver na Terra, gente, não é um castigo. Viver na Terra é viver uma grande experiência para a consciência, para o espírito. A Terra é uma escola onde o espírito vem aprender as lições que são dadas neste mundo. Tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Né? As pessoas lá em cima não são carrasco, que coloca você na prisão aqui e fica torturando você. Tá? Tem prazer em ficar torturando você nas trevas. Não é assim que funciona. Claro que não. Todos os espíritos de luz lutam por nossa ascensão, por nosso despertar, por nosso crescimento. Mas isso nós temos que fazer. Por nós temos que passar por essa experiência. Vocês não entendem o que é o Projeto Terra. O Projeto Terra é um projeto onde você escolhe vir. Você escolhe vir aqui. Eu não falei para vocês que hoje, nos últimos 100 anos, tem 6,5 bilhões de almas na primeira encarnação. Eu pergunto, por que você quis vir para cá? Você sabia que a coisa era assim. Né? Você quis vir assim mesmo. Então é que quando você está no plano espiritual, a sua visão de mundo é outra. Você decide vir, porque essa experiência é muito importante. Por isso que você veio. O mentor não fica triste quando o seu mentorado não passa dificuldades? Pode até ficar. Né? Eles se entristecem com a nossa dor também. Eles têm compaixão. Os ETs também têm compaixão. Os ETs têm muita compaixão pela nossa dor, pelo nosso sofrimento. Ele nunca desdenhou de nosso sofrimento. Né? Nunca desdenhou de nossa ignorância. Eu, né, diante dos espíritos, eu sempre me considerei uma pessoa muito ignorante, diante de grandes inteligências, grandes seres de luz. Mas eu nunca fui humilhado por nenhum deles de uma forma assim extremamente pejorativa, simplesmente respeitando o meu caminho, o meu caminhar, minha jornada e meu aprendizado nesse mundo. Eu sou um ser e um espírito que está aprendendo com as coisas deste mundo. Apenas isso.
Na prática, há algum aspecto equivocado nas concepções do taoísmo e do budismo na atualidade? O que acontece é o seguinte, as pessoas interpretam muito mal. Então, da mesma forma que interpretaram muito mal, né, o Antigo Testamento, o próprio Novo Testamento foi muito mal interpretado pelos sacerdotes e padres, criando seitas, criando toda essa coisa que você vê aí, né, criando esses sacerdotes ladrão, bandidos, safados, sem vergonha, que só pensam em tirar dinheiro das pessoas. É vergonhoso o que esses pastores fazem na televisão, tirando dinheiro do coitado do povo, do pobre. É vergonhoso, é vergonhoso. Então, o importante é entender que os textos, tanto a prática do taoísmo, do budismo, é uma coisa muito difícil para um homem comum, para um homem muito ignorante. Nesse assunto, qual o ponto que o espiritismo e o taoísmo têm em comum? Nada. O espiritismo, o que acontece? O espiritismo é uma tradição ainda católica. É uma tradição com toda a dualidade do cristianismo. Tá? É por isso que em nenhum centro espírita vai um chinês taoísta, um mestre chinês taoísta conversar com as pessoas, ele melava a cabeça de todo mundo. As pessoas não estão prontas para entender uma filosofia taoísta aqui no Brasil. Por isso, se um mestre chinês, né, entrar no médium, dá uma zebra desgraçada. Mas o meu grupo não. Por exemplo, o meu grupo estava totalmente preparado, eu tinha alguns médiuns que trabalhavam comigo, o meu grupo era totalmente preparado, com o estudo dessa filosofia, para sermos orientados por espíritos orientais. Por isso que desde muito cedo eu fui orientado por espíritos orientais. Porque eu queria aprender, eu queria sair daquele cristianismo, né? Não aguentava mais aquele cristianismo. Você está entendendo? Tá? Das igrejas. Né? Então eu tive a felicidade de ser orientado por grandes mestres, né? Ensinando o taoísmo, ensinando o budismo, ensinando toda a forma de você perceber o mundo de uma outra maneira. Professor, se não existe a dualidade do bem e do mal, então existe a dualidade do ignorante e do não ignorante? Exatamente, isso sim, essa é uma realidade. Essa é uma realidade, a diferença entre o ignorante e o sábio. Né? Essa é uma, sem dúvida nenhuma. Né? A realidade que existe é que, de acordo com as nossas ações, associamos a lei da causa e do efeito que seja para a direção do Dharma e do Karma. Uma vez, eu vou explicar para vocês o que é o sofrimento humano, o que é a ignorância. Eu tinha um espaço em São Paulo, eu trabalhava num espaço em São Paulo, né, onde eu vi, e eu, cara, na minha vida toda eu nunca tive um tostão furado. Tá? Eu pagava aluguel do espaço em São Paulo, né, nós tínhamos um grupo que trabalhávamos junto. Pá, não sobrava um tostão, cara. Chegava o fim do mês, pagava aluguel, pagava as contas, pagava funcionário, ficava sem nada. Aí, nós tínhamos umas frequentadoras, presta atenção, de famílias milionárias. Tá? Então, veja bem. Então, aí um dia chegou uma filha, assim, presta atenção. Ela tinha tudo, certo? Mas morrendo de chorar em desespero profundo, presta atenção. Porque, né, na divisão de herança lá da família dela, que estavam sendo dividida, a irmã dela ganhou um apartamento, na época, lá na década de 80, que custava, vamos supor, 500 mil reais. E o apartamento que ela ganhou custava 480 mil reais. Nossa, ela entrou em crise existencial. Eu olhava para a cara dela assim, falava assim, ó, só falta eu dar uns tapas na sua orelha. Você merece uns tapas na sua orelha. Você está chorando em mal por causa dessa merda. Você tem muito que aprender na sua existência, nessa jornada pela Terra. Eu que não tenho nada, estou feliz. Você que tem tudo, está chorando por causa dessa merda de diferença que deu para o teu irmão um pouco melhor. Cara, é umas coisas tão idiotas. Né? Os valores que as pessoas viviam eram valores tão idiotas, elas sofriam, sabe por quê? Eu estou sofrendo porque não ganhei BMW, ganhei uma
né, uma Ferrari. Eu queria BMW, mas me deram Ferrari. Estou sofrendo pra caralho por causa disso. Então, você vê, né, como a ignorância leva os indivíduos ao sofrimento. Né? Por essa lógica, então, o plano astral não acha mal matar ou roubar alguém, e sim uma experiência que traz conhecimento? O lance é assim, o lance é o seguinte, presta bem atenção. Vamos supor que eu chego nessa sociedade, eu vou roubar. Tá? O plano astral fala, quer roubar, rouba, você tem o livre-arbítrio. Eu dei uma coisa para você que é o livre-arbítrio. Agora, não vai me encher o saco se o outro que você roubou chegar e te dar um tiro na cara. Porque ele tem todo o direito de se defender, tem todo o direito de chamar a polícia e meter você na cadeia. Agora, não vai, quando você estiver na cadeia, não vai ficar rezando para eu tirar você da cadeia, que eu não vou tirar. Então, vocês estão entendendo? Existem regras e leis para se viver em sociedade, para se viver junto, às vezes. Então, quando você ultrapassa certas barreiras, não é Deus que vai te punir, a própria sociedade te pune. Certo? Agora, quando a sociedade não consegue punir, o cara rouba da saúde e ninguém vê, faz aquela mutreta, o cara rouba 500 milhões e tal, e o cara morre na piscina lá do não sei da onde, entendeu? E nisso ele fez com que milhares de pessoas não tivessem remédio, sofressem, morressem. Aí quem vai julgar é lá em cima, aí tem um julgamento lá em cima. Aí você senta na mesa do cara lá e fala, escuta aqui, ó, isso aqui. Como é que nós vamos resolver isso? Você plantou isso. Sabe por quê? Porque vai ter, aí no julgar lá em cima vai ter 500 pessoas lá vivas, né, que vai dizer, ó, esse filho da puta é um ladrão. Né? Ele roubou, ele fez isso lá na terra ninguém. Mas a justiça, existe uma justiça organizacional divina. Então nós vamos encarnar ele. A próxima encarnação que nós vamos fazer, ele vai descer pobre, mendigo, sem acesso a dinheiro, sem acesso a poder. Os caras vão largar ele para ralar. Entendeu? Aí ele vai ter que aprender uma outra lição. Né? Na verdade, a Terra é uma escola, onde a gente encarna para aprender lições. Se não existe o bem e o mal, então para que servem os ensinamentos de Jesus? Não seriam eles para aprender a fazer o certo? O lance é o seguinte, quando uma sociedade ela é muito ignorante, presta atenção, ela é muito ignorante, se você não tiver um mínimo de regras e leis, tá? Vira uma merda, vira uma baderna do cacete. Então, Jesus, não só muito antes de Jesus, o próprio Moisés, as leis mosaicas são leis muito claras de organização social. Olha, essas leis são importantes para vocês que são pessoas na ignorância. Quando você tem pessoas avançadas, você não precisa de leis. Certo? Você não precisa de delegacia, você não precisa de polícia, você não precisa de nada. É. Vamos pensar, quer ver uma coisa interessante, o Velho Oeste americano, vocês viram que você assiste Velho Oeste? No Velho Oeste, o cara está lá sozinho, no meio do nada, certo? Não tem polícia, não tem xerife. Como é que você faz a lei? Chegam os caras na sua casa armados para roubar você, até você chamar o xerife, 10 dias de caminhada. Você tem que resolver a situação ali, cara. Pô, o cara invadiu sua casa, dá um tiro na bunda dele também. Certo? Então, é uma guerra. Se estabelece uma guerra, porque o bandido invadiu a propriedade que era sua, coisa que era sua. Então, ele é o culpado da história. Então, vamos resolver o problema aqui. Eu posso até morrer nessa história. Se o bandido for mais forte do que eu posso morrer. Certo? Mas a gente sabe os destinos de todos os bandidos da história. Né? Uma hora ou outra eles dançam. Há uma multiplicidade de escolas e visões, tanto taoístas como budistas. Em sua visão, qual seria as melhores escolas para se aprofundar nos conhecimentos de cada uma delas? Então, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas escolas cristãs tem só no Brasil? Né? Qual é a melhor para você estudar o cristianismo? A resposta é a mesma para você estudar o budismo, estudar o taoísmo. Existe uma confusão hoje. O taoísmo, os chineses transformaram o taoísmo em religião. Tem muito taoísmo aqui, o Tientao, não sei o que. Pá. Cara, você tem que estudar de tudo, você tem que vivenciar essas experiências. Vai templo budista, tem um templo budista Hinayama, tem um templo budista não sei do que, tem um templo budista da onde, sabe? Tem o budismo, então, ao longo dos milênios foram acontecendo divisões, sabe? Agora, aí você tem que estudar a essência do budismo, aí você precisa, igual você estudar a essência do cristianismo, você não precisa pertencer a nenhuma igreja crente para estudar a essência do budismo, a essência do cristianismo. Só pegar o evangelho e ler, estudar você, interpretar você. Não
Você é pastor. Você é inteligente. É a mesma coisa estudar o budismo, né? Estudar o taoísmo. Pega o Tao Te Ching e começa a estudar o taoísmo. Por que o kardecismo diz que não tem bem nem mal? Oi? Por que o kardecismo diz que quem não faz o bem já faz o mal? Isso não seria uma dualidade? Sim, mas porque é kardecista, né? A kardecista é cristão. O cristão é dual. Né? Nós já discutimos isso antes. Como o cristão pensa, como o católico pensa, o espírita não mudou nada. O espírito só aceita reencarnação, diálogo com os espíritos, mas ele não aprendeu a mudar a sua dualidade de pensamento. Ele não aprendeu isso, isso não foi mudado ainda na concepção dos espíritos, não treinam as pessoas para fazer essa mudança ideológica. É muito trabalho. O taoísmo chegou, alguma época, a ser uma religião vigente no Japão? Não, no Japão não. O que migrou para o Japão foi mais o budismo. Tá? O budismo migra para o Japão, né? E o Japão tem o shintoísmo, tem umas religiões mais próprias deles lá, você está entendendo? Mas o taoísmo, algumas ideias, mas não ele como base religiosa clássica, não. O taoísmo é interessante, que o taoísmo ele não teve uma migração da China, sabe? Ele não teve uma migração. O que acontece é o seguinte, quando o taoísmo, ele é coisa de 5 mil anos de história, coisa de 3 mil anos antes de Cristo. Quando o chinês começa a pensar, ele começa, sabe? Você vê, os conceitos taoístas, eles é anterior à escrita chinesa. Anterior à própria escrita chinesa. O primeiro tratado taoísta é o I Ching, que eu nem quis falar para vocês aqui, porque é muito complexo, né? O taoísmo não é uma coisa assim, né? Então eu tentei colocar as bases do pensamento dual só, discutir essa ideia do bem e do mal, né? Professor, no espiritismo e no taoísmo, o conceito de plantação e colheita é ação, Isso. ação e o efeito, não seriam a mesma coisa? É basicamente a mesma coisa, porque é o Tao. Nos chineses é o Tao, é como tudo flui, tá? O universo está fluindo, ele está caminhando. Se você não entender como ele flui, e você fizer uma coisa errada, você é rodado com a correnteza. Esse é o problema. O errado não é errado. É a ideia de você entender como é que as coisas são. Como que as leis da natureza são. Olha, por exemplo, se eu tomar veneno, vou morrer. Se eu comer porcaria, eu vou passar mal pra cacete. O meu organismo tem as coisas certas para eu me alimentar. Certo? Se eu cheirar cocaína, dá um barão, é pouco, mas eu fudei meu organismo. Você está entendendo? Então, isso é desviar da lei, das regras fundamentais do Tao. O Tao é natureza, viver em harmonia com a natureza, com a nossa natureza e com a natureza do mundo. Todas as vezes que você viola essa natureza, você vai sofrer. Você sofre. Tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Amanhã a gente vai ver a filosofia indiana. Namastê, muita paz, muita luz.